Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso tema, Primeiros Habitantes da América, parte 2, capítulo 4. Tá? A partir da página 58, nós vamos dar início aos nossos estudos. No primeiro tópico, nós vemos os habitantes das terras americanas, certo? Quando os primeiros seres humanos aqui chegaram, as características das terras onde hoje é o Brasil eram muito diferentes do de agora. Como, professor, era muito diferente? Primeiro, predominavam os campos de vegetação baixa, era de clima seco, o frio com invernos rigorosos, era muito mais frio, e os seres humanos que aqui chegaram, que começaram a povoar essa região, deram muita importância ao fogo. Por quê? Porque eles serviam para alimentação, serviam para se esquentar, serviam para espantar bichos e tudo mais, como a gente já estudou antes. Continuando, nós podemos ver também que nessas terras também viviam mamíferos enormes, como o mastodonte, que vocês podem ver aqui no livro de vocês, na página 58, e no quadradozinho amarelo, aqui tem falando sobre ele, certo? Mastodonte, animal de muitas toneladas, com tromba e presas de até 1,5 m, que viviam em manadas. Na aparência lembra um elefante africano, tá? Um outro animal também que vivia aqui, que era enorme, era a preguiça gigante, que chegava a alcançar 6 metros de altura. Com isso, conseguia alimentar em árvores altas de difícil acesso para animais baixos. Outro que a gente pode ver é a Macrauchensia, que nome difícil, que é esse animalzinho aqui, que vocês podem ver no livro, a figura 3. É animal que possui uma tromba curvada e um corpo semelhante a de um cavalo. Tá? E o outro, que é bem conhecido da gente, é o tigre dente de sabre. Para quem viu lá naquele filme A Era do Gelo, tem ele lá, né? O Diego. Tinha o tamanho de um tigre avantajado e caçava animais de grande porte. Tá? Esses eram os animais que viviam aqui na América com a chegada, antes da chegada dos seres humanos e até com os seres humanos. Pulando para o próximo tópico, caçadores e coletores, nós veremos que os primeiros habitantes do Brasil eram caçadores e coletores. Como vocês sabem, caçadores e coletores eram aquelas pessoas nômades que saíam em região caçando e colhendo, tá? Entre esses caçadores e coletores, nós podemos destacar o povo da Lagoa Santa. Em Lagoa Santa, Minas Gerais, alguns arqueólogos e cientistas descobriram a maior coleção de esqueletos disponíveis para estudos dos primeiros habitantes da América. Entre essa coleção, foi lá que encontraram o fóssil de Luzia. Vocês lembram, aula passada nós discutimos quem era Luzia. Foi o fóssil mais antigo encontrado aqui na América, tá? Que é importante. E foi encontrado nessa região, Lagoa Santa, em Minas Gerais. Outro povo que a gente vai estudar é o povo Umbu, que nas florestas do sul e do sudeste do Brasil viviam grupos humanos muito habilidosos no trabalho com pedras. O povo Umbu, como ficou conhecido, foi responsável pela difusão entre os primeiros habitantes do território brasileiro de duas grandes invenções. Quais foram essas invenções? O uso do arco e flecha e as boleadeiras, uma arma composta de 3 bolas de pedras ligadas entre si e por cordas de couro, como vocês podem ver aí na página 60, essa imagem aqui, tá? Pulando então para os outros povos, nós vamos estudar os povos dos sambaquis. Esses povos usavam de seus restos de comida, ossos de animais e conchas do mar para fazer montanhas para se proteger. Essas montanhas eram conhecidas como sambaquis. Vocês podem ver aí na página 61. Eles usavam essas montanhas também como local para enterrar os mortos, certo? E quanto maior a montanha, mais forte era a tribo, tá? Há cerca de 2000 anos, os povos dos sambaquis desapareceram.
Provavelmente porque foram vencidos pelos grupos dos tupis, que saíram do interior e foram para o litoral. E lá encontraram o povo dos sambaquis, tá? Lembrando que sambaquis são montanhas de restos de comida, ossos de animais, ossos de pessoas, conchas do mar e tudo mais, tá? Aqui, pronto. Essa aqui é uma montanha de sambaquis, como vocês podem ver, tá? Faziam as montanhas com isso. Claro, não é só os que tem conchas, claro, tem areia, tem outras coisas, mas cobriam de conchas e tudo mais para fazer essas montanhas. Pulando para o próximo tópico, na página 62, nós veremos os agricultores da Amazônia, tá? Segundo o arqueólogo Anna Roosevelt, os povos da região amazônica começaram a praticar agricultura há cerca de 7.000 anos, tá? Começaram a desenvolver o cultivo de várias coisas, como plantas medicinais e corante. Mas a descoberta mais importante foi o cultivo da mandioca. Vocês sabem o que são mandiocas? Pronto, mandioca dá para fazer isso aqui, ó. É esse aqui, mandioca, parecido a macaxeira, mas é tipo fosse primos, tá? A mandioca dá para fazer a farinha de mandioca, que é bem conhecida. Dá para fazer a tapioca, tá? E dá para fazer o beiju, que são bem conhecidos da gente, tá bom? Então, vimos hoje a conclusão desse capítulo. Nós começamos lá do passado esse capítulo sobre os primeiros povos os habitantes da Terra que vieram aqui para a América através do Estreito de Bering ou pelo mar, como vocês viram das hipóteses. Essas pessoas vieram aqui para a região do Brasil, como a gente conheceu. A gente também viu os animais gigantes que existiam aqui no Brasil, parecido com elefante, a preguiça gigante e tudo mais. Vimos os locais onde os vestígios de seres humanos é mais recorrente. Vimos os povos, alguns povos como o da Lagoa Santa, povo Umbu, povo do Sambaquis. E vimos também sobre os agricultores da Amazônia, que tem hoje os índios lá, tem a maior descoberta daquela região, que foi como cultivar e como produzir e trabalhar com a mandioca, que é parecido com a macaxeira, tá? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos dar início ao novo capítulo, capítulo 5, e até a próxima aula.